the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking. Olá pessoal, muito bem-vindo a essa aula de hoje, aula de física, tratando sobre hidrostática e particularmente vamos abordar o conceito de empuxo. O que é empuxo? Como é que ela age num determinado corpo mergulhado num fluido qualquer. A questão de hoje caiu na Universidade Federal de Pernambuco e, embora ela tenha uma solução bastante simples, o importante é vocês entenderem como resolver esse tipo de questão. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando na educação aqui no Japão e também produzindo vídeos aqui no canal do YouTube para os alunos daqui e também para os alunos do Brasil e de outros países de língua portuguesa e até de língua espanhola. Eu aproveito para convidar aí a cada um de vocês se inscreverem nesse canal e caso gostem das aulas, não deixe de dar like e também deixar adicionado o sininho para serem notificados de novos vídeos com novas aulas de novos temas. Ok, vamos então para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Bom, o enunciado diz: a figura mostra uma esfera de ferro de densidade D igual a 7,8 vezes 10 ao cubo quilo por metro cúbico e volume V de 10 a menos 3 metro cúbico, submersa em água. A esfera está pendurada por um fio fino e inextensível que está preso à tampa do aquário. Determine a tensão no fio em newtons, dado densidade da água é 1 vezes 10 ao cubo quilo por metro cúbico. Bom, ele não disse nada sobre o G, a aceleração da gravidade, mas vamos adotar aqui como 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, primeira coisa que nós vamos ter que fazer sempre nesse tipo de exercício é colocar todas as forças atuantes no corpo. Então, eu vou desenhar aqui o corpo isoladamente aqui para vocês entenderem melhor. Bom, tá aqui o corpo então. Quais são as forças atuantes? Bom, primeira coisa é a força-peso. Força-peso sempre presente desde que ela possua massa. Então, eu tenho aqui o peso da esfera. Eu vou colocar aqui peso do ferro, para ficar mais fácil com o símbolo aqui do ferro. Eu tenho a força de tração no fio, que é exatamente a pergunta do nosso exercício, que é essa força de tração. Bom, se ela não tivesse mergulhado nenhum fluido e o corpo estando em equilíbrio, bastaria eu fazer força de tração é igual ao peso. Porém, como ela está mergulhada num fluido, eu tenho também a força de empuxo. Isso significa que, estando esse sistema em equilíbrio, se eu somar as forças que agem para cima, tem que ser igual à soma das forças que agem para baixo. Ou seja, num sistema em equilíbrio, a resultante das forças sempre será zero. Então, força de tração mais o empuxo tem que ser igual à força-peso, certo? Bom, agora vamos às definições. A força de tração é o que eu quero saber. A força de empuxo, por definição, todo mundo sabe que é a densidade, que a gente normalmente chama de μ, né? A densidade do líquido que atua sobre o corpo, vezes o volume deslocado. Esse volume, geralmente, o pessoal confunde um pouquinho. Ah, professor, é o volume da água ou o volume do ferro? Bom, pessoal, entenda bem o seguinte. Esse volume deslocado é o volume ocupado pelo corpo, que seria o ferro, na água. Ou seja, então, o que deslocou ali? Foi a água. Tá? Se eu tirasse esse bloco, a água ocuparia o espaço do bloco, correto? Então, nesse caso aqui, é uma esfera vezes o G, que é a aceleração da gravidade, ok? Bom, vamos quantificar aqui. Então, o nosso empuxo aqui, o μ da água, quanto vale? É 1 vezes 10 ao cubo. Eu vou colocar só 10 ao cubo, porque 1 não vai fazer efeito matemático aqui no cálculo. 10 ao cubo, vezes o volume deslocado. Bom, esse volume deslocado é o volume da esfera. Então, ficou 10 a menos 3 metros cúbicos, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Como eu disse, o exercício não disse, mas eu estou adotando aqui para efeito de cálculo. Vocês lembram da exponencial em matemática que bases iguais basta somar os expoentes. Então, o nosso empuxo ficará igual a 10
3 menos 3 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 10 elevado a 1, ou seja, 10 newtons. Então, a minha força de empuxo está com uma força de 10 newtons. Bom, falta definir o peso. Ah, professor, ele não deu o peso aqui. Bom, então agora vamos fazer o cálculo do peso da seguinte maneira. É o peso do ferro. Vocês sabem que densidade de um determinado corpo é sempre massa sobre o volume ocupado por esse corpo. Então, no nosso caso aqui, ele deu a densidade do ferro. Qual é? 7,8 vezes 10 ao cubo quilo por metro cúbico, igual a massa sobre o volume. O volume é o volume ocupado pela esfera de ferro, que é 10 a menos 3. Bom, com isso aqui eu consigo deduzir a massa. Basta passar o 10 a menos 3 que está dividindo, passar para cá multiplicando. Então a nossa massa ficará igual a 7,8 vezes 10 ao cubo vezes esse 10 a menos 3 aqui que veio multiplicando daqui do segundo membro. Mesmo a base, soma-se os expoentes. 3 menos 3 dá 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, a nossa massa, vou escrever aqui em cima, massa será igual a 7,8 quilos. Como vocês sabem que peso sempre é a massa vezes o G da gravidade, no nosso caso aqui, então, 7,8 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que vai dar 78 newtons. Ok? Ah, só por curiosidade, veja que o exercício disse aqui, determine a tensão no fio em newtons. Muita gente estranha, mas pode escrever newtons em minúsculo? Sim, nesse caso, porque newtons não se refere ao físico Newton, Isaac Newton, e sim a unidade de medidas Newton. Ok? Tá? Então, quando você escreve Newton como unidade de medida, não há necessidade de escrever em maiúsculo. Bom, então agora sim eu tenho todos os dados que eu preciso. Então vou colocar agora na minha equaçãozinha inicial. T, que é a minha incógnita, mais o 10, que é o empuxo, mais 10, igual a 78. O 10 vai para lá subtraindo, então T igual a 78 menos 10. Logo, a minha força de tração no fio é de 68 newton. Entenderam, pessoal? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, não deixa de escrever aí nos comentários. E também eu deixo aqui o meu abraço a todos. Espero contar com vocês nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até lá, gente. Tchau!